Olá, pessoas! Reorganizei a estante Viro. Enfim, né? Desde que eu reorganizei, eu queria gravar alguma coisa, mas não surgiu uma vontade exatamente. Então, foi ficando. Estamos aqui para falar sobre as leituras de abril, né? Aqui. E então, caramba, foi bastante coisa. Quadrinhos eu não li muito, mas em compensação, livros eu li bastante. Deixa eu estudar onde é que eu vou deixar aqui. Enfim, vamos lá. O primeiro livro concluído em abril foi A Vida de Jesus em Versos de Cordel, do Fábio Sombra. Os evangelhos, no caso, bem resumidos, obviamente, escrito em poema de cordel, com ilustrações no estilo aqui. Eu achei maravilhoso. Achei ótimo, achei muito bonito e vi que ele tem outros livros dessa pegada, então já tá no meu radar para eu conseguir os próximos quando possível for. Aí o livro do livro Viajante, que era para eu ler em abril, e que eu já deveria ter mandado para o próximo, mas ainda não mandei, vou mandar amanhã, é Seus Olhos Viam Deus, da Zora Neale Hurston. Essa mulher escreve como poucos. Ela escreve muito bem, muito bonito. E a história é até bacana, mas para mim ela foi perdendo a força, sabe? Então não é um livro longo, mas ele se torna um livro cansativo porque ele meio que vai se repetindo, sabe? Tá ali a protagonista, ela casa com o cara, daí ela se encanta pelo outro, ela larga aquele cara pra casar com o outro, porque o cara que ela tava casada não era um príncipe encantado e o outro parecia ser. Só que o outro, né, surpreendendo um total de 0 leitores, batia nela e era bem pior do que o anterior. Né? Mas ela fica com ele e tal, até ele morrer. Mas daí ela vai casar com outro, que também parece ser um príncipe encantado, mas também não é. E sabe, cansa esse dedo podre dela ali. É um livro que vai tratar bastante a questão do racismo. E ele é um livro bacana, mas eu acho que ele é mais longo. Ele é longo demais para o seu próprio bem. Sabe? Então, não é ruim, mas não é bom também. Aí eu li o meu Julian Barnes do mês, né? Que foi o Mantendo um Olho Aberto, que são ensaios, tem até escrito aqui em cima, ensaios sobre a arte. Mas não é exatamente isso também. Quer dizer, não deixa de ser, né? Inclusive tem um aqui chamado Isso é Arte, alguma coisa assim, sobre a atual decadência da arte e tal. Ele diz que, né, não deixa de ser arte, mas o fato de ser arte não quer dizer que seja bom. Enfim, e vai ter várias pequenas biografias sobre diversos artistas, pintores, escultores, assim, no decorrer do tempo. Tem muitas imagens ali de quadros retratando, feitos pelos artistas sobre os quais ele está falando ou retratando eles também. Então, não é um livro que eu super me encantei assim, eu achei ele bem enfadonho em vários momentos, mas é interessante, né? E é bem escrito porque é Julian Barnes, né? Então, aí comecei também essa série das Crônicas Saxônicas, li O Último Reino, do Bernard Cornwell, principalmente porque né, a Tati Feltrin começou o projeto, então eu resolvi acompanhar. De cara, sim, eu já digo que é um livro que não chega aos pés das Crônicas de Arthur, mas é tão bom quanto a trilogia do Graal lá, sabe? Eu acho que lá a trilogia do Graal eu ainda gostei um pouco mais do que esse daqui, mas ele já é bem melhor do que Stonehenge. Então aqui a gente vai ter o Uhtred, que na verdade o começo o nome dele não é Uhtred, é Osma, é uns nomes esquisitos, né? Não vou lembrar. Mas no começo não se chama Uhtred porque Uhtred é sempre o nome do filho mais velho. Então, né, tem o irmão mais velho dele que é o Uhtred, só que ele vai ser assassinado ali no começo do livro, então ele vai assumir o nome de Uhtred, porque daí ele passa a ser o herdeiro ali das terras que o pai dele comanda e tal. E daí, né, ele vai ser sequestrado, vai passar uma temporada vivendo com os dinamarqueses, ou os vikings, né, até falado a diferença. Mufasa.
É até falada a diferença entre vikings e dinamarqueses, que são as mesmas pessoas, mas eles chamam de dinamarqueses quando eles vêm em paz e de vikings quando eles vêm tocar o terror. É bacana, ele tem alguns saltos temporais, algumas coisas absurdas acontecem aqui, mas eu fiquei bem curioso para ver como vai se desenrolar essa história por 13 livros. Eu não tenho todos aqui, mas eu tenho alguns. Tenho até o 6 e tenho o 12. Então, né, me faltam 7, 8, 9, 10, 11, 13. Me faltam 6 livros. Tenho mais que a metade. Então, vou comprando conforme surgirem promoções. Outra série que também lia o episódio desse mês, digamos, foi o Deixados para Trás. Esse mês o 8º livro, A Marca. Se tornou o meu novo favorito, superou Assassinos, né? Aqui, como o nome já diz, né, vai ser instituída, enfim, a Marca da Besta, né? Tem no finalzinho do livro anterior o Nikolai ressuscitou lá, né? Então agora ele é reconhecido por muita gente como um deus. Então, né, já tá todo mundo assim adorando ele como se ele fosse um deus. E, né, todo o caos está instaurado. Tem a estátua lá gigantesca lá que solta fogo para quem e mata quem não adora a estátua. E tem inclusive a Anne, uma das crentes aqui, morre por causa de um raio ali de fogo, um raio da estátua, né? Mas enfim, muita gente prefere morrer a ter o número da besta. É uma cena fortíssima, algumas cenas fortíssimas, porque primeiro eles começam marcando os prisioneiros, né? Uma coisa que me deixou meio assim é porque tem o irmão da Wu lá, da chinesa, que ele é filho do pai super carpatiano lá, mas que ele é cristão. E ele meio que recebe a marca à força ali, né? O pai dele meio que impõe isso, né? E ele é meio que obrigado ali. Mas ele não perde o selo cristão, né? Então ele meio que tem uma marca falsa ali. Né? Não tenho muita certeza se isso seria possível. Mas enfim. Aí depois dele eu li um e-book, terminei um e-book, na verdade, eu estava enrolando com ele há muito tempo, ele é um e-book curtinho, que é Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman. Eu confesso assim que eu não gostei tanto. Ele é como é que fala? Uma alusão, uma fábula, uma parábola, digamos. Então tem esse casal de adolescentes ali que vão sair no primeiro encontro deles e vão num lago. Daí desse lago eles vão para em outro lago e nesse outro lago eles encontram um túnel onde eles vão parar em um terceiro lago. No fundo desse terceiro lago tem uma casa submersa com todos os móveis lá que não estão flutuando apesar de estarem submersos. Tá lá tudo como deveria estar, mas embaixo da água. E tem toda essa relação deles com a casa, que eles não contam para ninguém, mas eles sentem essa necessidade de ir lá, esse desejo e tal. Pode ser interpretado de muitas formas, mas eu achei meio fraco, na verdade. Talvez o tempo que eu enrolei para terminar ele, né? Mas né, isso também conta como um livro que não me prendeu. Aí li A Verdadeira Vida de Sebastian Knight, do Vladimir Nabokov. Se tornou o meu livro favorito do Nabokov, dos que eu li. Ele é o seguinte, é a história da... Como é que eu posso explicar isso, assim? Porque a sinopse dele fala que o nosso protagonista aqui, que é chamado apenas de V, fica sabendo de uma biografia sobre um meio-irmão dele, mas essa biografia é meio fajuta, então ele resolve escrever a dele mesmo. Mas ele mesmo meio que já tinha essa ideia antes de saber dessa biografia fajuta. Então, e aqui a gente não vai acompanhar exatamente essa biografia que ele escreve, apesar de que sim, a gente acompanha o livro que ele escreve, porque o livro que ele está escrevendo é esse livro. Mas não é exatamente uma biografia. É um livro sobre a intenção de escrever uma biografia. Sabe? É um livro que está sendo escrito enquanto ele está acontecendo, digamos assim. É meio complicado de explicar, mas a ideia é essa. Então, eu gostei. O Sebastian Knight era um autor famoso ali e tal, e esse irmão dele, esse meio-irmão dele, ficou muito tempo sem contato exatamente com ele, mas né, ele resolve escrever
essa biografia mais fiel, apesar de que ele também inventa e supõe muita coisa, né? Então, enfim, mas o livro é bem bacana. Aí, terminei finalmente o The Horse and His Boy, C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, que era o livro que eu menos gostava das crônicas, assim, da primeira vez que eu li. Agora, relendo, não se tornou longe de ser o meu favorito, mas eu já gostei bem mais. Eu acho que a minha implicância com ele é por causa do cavalo em si, o Bree, que é um chato insuportável, mas a história em si eu gostei bem mais. Estou atrasadíssimo, porque já deveria estar lendo... deveria estar na metade pro final da Cadeira de Prata, e ainda falta Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada, para eu chegar na Cadeira de Prata. Enfim. Aí eu reli, na verdade, em e-book, A Herdeira, do Sidney Sheldon, que é um livro que eu li há mais de 10 anos, fácil. E daí a gente conversando lá no grupo do WhatsApp da Michelle, falando de Sidney Sheldon e tal, e eu falei que o que eu mais gostava era esse, mas não lembrava de muita coisa. Então, fui reler. Foi interessante achar muita coisa que eu lembrava nitidamente, assim, passagens que eu me lembrava bem, mas não lembrava que era desse livro. E como eu não lembrava exatamente do final, eu fiquei com 2 finais totalmente explicados na minha cabeça ali. E daí fiquei pensando se um era real, qual dos dois era real, se é que um deles era real, enfim. Foi uma experiência bem bacana e continuo gostando do livro. Quero ver se eu consegui outros e-books também do autor, quero ver se eu leio ainda esse ano, pelo menos mais um. E terminei o mês lendo o livro Viajante, agora de maio, né? Terminei ontem de noite, que foi o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. É um livro que eu não queria ler, porque eu fujo grandão de hype, e eu tinha uma impressão sobre esse livro que no começo ele pareceu desmentir essa impressão, mas quando eu terminei o livro me mostrou que essa impressão que eu tinha é bem verdadeira. Então, é uma história até razoavelmente interessante sobre 2 irmãs ali, não muito espertas, porque né, elas encontram uma faca nas coisas da avó e acabam cortando a boca. Uma machuca a língua e a outra corta fora a língua, né? Então ela meio que fica muda pro resto da vida. E daí vai ter toda uma questão ali, porque eles vivem numa fazenda onde eles são descendentes de escravos e vivem ali nessa fazenda. Mas vai ter... O tempo vai passar, elas vão embora, vão voltar, vão se casar, vão ficar viúvas, enfim, em diferentes momentos ali da história. E eu achei a relação das irmãs até bacana. O pai delas é tipo um curandeiro ali, pra mim é o melhor personagem do livro, que eu mais gostei. Mas é um livro panfletário, extremamente panfletário, e por isso, sabe, ao invés de mostrar e apresentar, ele impõe. No começo ele apresenta, ele mostra, depois ali mais pro final ele meio que quer impor uma visão de mundo ali, sabe? Porque para eles estava bom enquanto eles eram um pouco mais que escravos. Depois que eles se tornaram empregados, né, funcionários assalariados, daí o negócio já não estava mais bom. Enfim, tem problemas, não é um livro que eu vou super indicar, é um livro que me surpreendeu positivamente, pelo menos no começo, mas acabou sendo um livro que eu não curti. Sabe? Então, né, é super famoso, provavelmente todo mundo que queria ler já leu, e até uma parte do pessoal que, assim como eu, não queria ler, também já leu. E é isso. De quadrinhos, eu não li muita coisa. Na verdade, só li 2. Eu li essa gráfica MSP do Compra, Herança. Eu não ia mais comprar nada da gráfica MSP, já tinha decidido isso, mas como o do Compra é um personagem que eu gosto muito, eu acabei pegando esse aqui. Eu não vou nem folhear ele para mostrar a arte, a capa já dá uma ideia de como é a arte, porque aqui na introdução o Maurício de Souza já fala que o cara que enviou para ele aprovar falou para ele ler sem folhear antes, porque tem uns recursos gráficos aqui que tem mais peso se você não souber antes. Tá? E é uma história sobre choque de cultura, sobre identidade e tal. Achei bem legalzinho. E a outra que eu li foi esse primeiro volume aqui do Um Círculo Vicioso. Ele é um quadrinho bem fininho, mas maiorzão assim. Que eu achei a arte dele absurda. Absurda.
Aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E aqui, tipo, é preto e branco porque eles estão numa época ali, né, estranha. E o protagonista, ele mantém esse cara preso no porão e depois a gente vai entender por quê, né? Mas eles estão meio que interligados, esses dois. Então ele mantém esse cara preso no porão para poder continuar ali, digamos assim. Não quero dar muitos spoilers, mas enfim, vai envolver viagem no tempo, né? Principalmente viagem no tempo. Inclusive, né? Dinossauros. Que no final, na capa, né? Eu mostrei a capa lá no grupo e ficaram falando. Eu não tava até agora tentando entender essa capa com cruz pegando fogo, dinossauro, um homem de óculos, esse meio zumbi que falaram, mas não é um zumbi. Enfim. Achei bem bacana. Pelo que eu vi, são só 3 volumes. Quero acompanhar e ver como essa história vai terminar, porque achei super interessante. E é isso. Ali embaixo tem o link do blog, apesar de estar parado. O meu link da Amazon, compra por ele, me ajuda pra caramba. Meu link da minha lista de desejos também, caso você queira dar uma olhada lá e me mandar alguma coisa, ou pegar algumas dicas de coisas que eu não necessariamente li, mas estão lá, me interessam, e talvez você vendo lá te interesse também. O blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.